Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuar falando sobre geometria plana. A gente já estava estudando as áreas, falamos das áreas do quadrilátero, falamos do retângulo, falamos da área do quadrado e hoje a gente vai começar a estudar uma outra figura geométrica que é super importante e que ela tem muito no nosso dia a dia, que é o caso dos triângulos. Quem nunca viu um triângulo na sua vida, né, gente? Então, eu trouxe essa imagem para vocês verem, que é onde eu mais vejo triângulo. Toda hora que eu saio na rua eu vejo triângulo. É um telhado. Percebo que é uma casa que eu tenho telhado e eles fizeram esse telhado, acho que tem um nome específico para quem trabalha nessa área, acho que chama duas águas, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque acho que a água cai para cá e para cá. Então forma-se um triângulo, ó, olha aqui. Então eu tenho um triângulo. E vocês podem não imaginar, podem não saber, mas tem muita matemática nesse telhado, mas é muita matemática mesmo, porque eu tenho que olhar a inclinação desse telhado que eu vou fazer para ver se a chuva não, se a água não vai voltar, se a água vai passar. Eu tenho que olhar qual telha que eu tenho que usar, porque tem umas telhas que aguentam um percentual de inclinação, outras aguentam mais, outras menos. Então, um telhado, a construção, ela tem muita matemática. E é isso que nós vamos aprender. Olha bem para esse telhado. Ele está pronto, bonito, bacana, né? Olha para essa imagem. Aqui ele já estava pronto. Aqui foi só a parte das madeiras. Uma das partes da madeira. Então, lá dentro, você não está vendo, mas ó, fizeram um tanto de coisa aqui. Fizeram umas tesouras para tentar, digamos que, suportar. Por quê? Porque as telhas são muito pesadas. E aqui eu tenho diversos triângulos. Olha aqui, olha o triângulozinho aqui. Olha esse outro triângulozinho. Olha aqui, gente, eu só vejo triângulo aqui. Triângulo, triângulo, triângulo. Eu posso formar outro triângulo. Quem nunca viu uma imagem numa rede social que fala assim, quantos triângulos, quantos quadrados tem? Aí você fala assim, tem 3, aí você descobre que tem mais 2 lá. Aí você descobre que tem um dentro do outro. É bem isso aqui. Eu vejo diversos triângulos. Mas eu trouxe isso aqui, que é a explicação para um engenheiro. Pensa que você é um engenheiro. E aí fala, nossa, tem que ter a telha, você vai colocar a ripa aqui, depois você coloca o caibro, e aqui vai exercer uma força, P1, aqui eu vou ter uma diagonal, aqui você vai fazer a terça, pegar junto com a sua empena, aqui vai ter uma força reagindo. Então tem diversas coisas aqui que só me lembra de triângulo. Então os triângulos é a nossa figura da geometria plana com o menor número de lados. Então triângulo, lembra do tricampeonato? Então quer dizer que tem 3. Então são figuras geométricas que vão ter 3 lados. Então eu vou desenhar um triângulo aleatório aqui. Um lado, 2 lados, 3 lados. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação deles. Eles são classificados quanto aos seus ângulos. E nós vamos falar de outra classificação que é quanto aos seus lados. Eu vou classificar os triângulos quanto aos seus ângulos, quanto aos seus lados. Vou aprender a fazer o cálculo de área e vou aprender a fazer o cálculo do perímetro do triângulo. O cálculo do perímetro é bem fácil, que vocês já devem recordar que a gente já fez em uma das nossas aulas aí para trás, certo? Então, vamos lá. Um triângulo é o quê? Ele é um polígono com 3 lados, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Olha aqui. 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Vamos lá. Um lado, o lado AB, outro lado, o lado BC, outro lado, o lado AC. Falei 3 lados. 3 vértices, vértice, encontro de 2 lados. Olha aqui, vértice A, vértice B, vértice C. Achei os 3 vértices. 3 ângulos. Coloquei um ângulo aqui, não sei qual é esse ângulo. Eu tenho um outro ângulo aqui, o segundo ângulo. Eu tenho outro ângulo interno aqui, terceiro ângulo. Então, isso aqui é um triângulo. Júlio, qual tipo de triângulo é esse aqui? Nós vamos repartir agora, porque a sua classificação, eu posso olhar pelos seus ângulos, pelo valor que meu ângulo vai ter, pelo valor que os ângulos do triângulo vai ter, ou eu posso olhar pelo valor que os lados do meu triângulo vai ter. Então a gente vai aprender isso agora.
Classificação do triângulo quanto aos seus lados. Isso significa que os lados são iguais, os lados são diferentes. Vamos entender isso? Olha aqui. Equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, a gente ouve muito essa palavra de equi. Equi significa iguais. Se forem iguais, significa que os três lados são iguais. Então quer dizer que esse lado aqui, ele tem que ser igual a esse lado aqui, que tem que ser igual a esse lado aqui de baixo. Os três lados do triângulo equilátero serão iguais, ou seja, eles terão a mesma medida linearmente. Então, eu posso ter 5 centímetros aqui, então aqui vai ser 5 e aqui também vai ser 5. Se aqui for 10, Júlio, 10, 10, 10. E quando eu falo de um triângulo equilátero, consequentemente, o que vai acontecer com os ângulos do triângulo equilátero? Para que ele tenha os três lados iguais, os três ângulos internos dele aqui, que eu não estou nem demonstrando aqui, mas já vou dar uma dica para vocês. Quando eu tenho um triângulo equilátero, os três ângulos internos dele serão iguais. Ou seja, o triângulo vai ter 60 graus quando ele for equilátero, certo? Depois eu tenho um triângulo isósceles. Iso também tem relação com igualdade. Então, aqui eu tenho um triângulo que ele tem dois lados iguais e um terceiro lado que vai ser diferente. Então, esses dois lados aqui, ó, são iguais. E esse lado de baixo aqui, ele é diferente. Então, olha aqui, dois lados maiores e um lado menor. O triângulo isósceles tem dois lados iguais? Nossa, e os ângulos, Júlio? Você falou que no equilátero, como os três lados dele são iguais, os três ângulos serão iguais. No isósceles, eu vou ter dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Para vocês saberem, somando todos os ângulos internos do meu triângulo, eu sempre tenho 180 graus. É uma dica infalível. Somando todos os ângulos internos do triângulo, eu tenho 180 graus. Falei de três lados iguais, falei de dois lados iguais, e vou falar de o último, que é o escaleno. Um lado igual, Júlio? Um lado igual são os três lados diferentes. Então, quer dizer que no triângulo escaleno, eu vou ter um lado que vai ser diferente do outro lado, que vai ser diferente do outro lado. Tudo diferente. Os três lados vão ter medidas diferentes. 20, 15, 10, não sei. 17, 14, 12, não sei. Tem que ser diferente. Que seja de 1 centímetro. Vai ser diferente. O escaleno, então, é o nosso terceiro tipo de triângulo com relação aos lados. É o triângulo que tem os três lados diferentes. Certo? Falamos, então, da classificação deles com relação aos lados. Agora, com relação aos ângulos. Tenho três tipos. Acutângulo, retângulo e o obtusângulo. Acutângulo vai vir de um ângulo agudo. Nós já estudamos isso. Quem não se recorda vai ter que olhar nas nossas aulas aí, que nós já falamos um pouquinho sobre a nomenclatura dos ângulos. Do ângulo agudo, do ângulo obtuso, do ângulo raso, do ângulo de volta completa, do ângulo retângulo. O acutângulo, então, é um ângulo agudo. O que significa ser um ângulo agudo, Júlio? É um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, os ângulos desse triângulo aqui são menores que 90 graus. Quando eu chego no meu triângulo retângulo, e eu acho ele maravilhoso, eu brinco que o triângulo retângulo é o meu triângulo perfeito, porque eu faço várias demonstrações matemáticas com ele, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, por isso que tá quadradinho, ó. Ele tem 90 graus. Menor que 90, 90, o próximo, obviamente, parece ser maior que 90. E é justamente isso. O que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso não é maior que 90 e menor que 180? Olha o nome dele, obtusângulo. Vem do obtuso, justamente. Porque eu vou ter um ângulo aqui, olha esse ângulo aqui, ó. Passei do 90. Pode ser 100, pode ser 110, pode ser 120, pode ser 130. Tem que ser maior que 90 e tem que ser menor que 180, certo? Então, classificar o triângulo quanto aos seus lados é equilátero, isósceles e escaleno. Classificar o triângulo quanto aos seus ângulos é acutângulo, retângulo e obtusângulo. Muito bem, falamos das classificações. Vamos olhar a área e o perímetro. Já falei, mas nós estamos recordando de novo. Para mim achar a área do triângulo,
Eu pego a base B, multiplico pela altura H e divido por 2. Para quem não se recorda por que eu dividi por 2, é porque se eu completasse o meu triângulo, ele viraria um retângulo, não viraria? E a área do retângulo era apenas base vezes a altura. Lembrar que esse retângulo ele pode ser formado por dois triângulos. Então, por isso que é base vezes a altura dividido por 2. E se eu quiser calcular o perímetro de um triângulo ou de qualquer figura geométrica, eu preciso apenas somar os lados, né? Nesse caso aqui, 8, 15 17. Se eu fosse calcular o perímetro, seria 8 mais 15, 23. 23 com 17 deu 40 centímetros, decímetros, metros. Aqui não falou. Então, o perímetro seria 40. Júlio, calcular a área desse triângulo. Vamos fazer aí para mim. Então, a área desse triângulo é o quê? A base B. 15 vezes a altura H, 8, dividido por 2. Nossa, Júlio, que conta difícil. Vou te ajudar. Vou cortar, ou simplificar, melhor dizendo, o 8 com 2. Porque 8 dividido por 2 dá 4. Então, quer dizer que essa conta só ficou 15 vezes 4. Quanto que é 15 vezes 4? 60. Então, a área desse triângulo é 60 centímetros quadrados, metro quadrado, não sei ao certo, porque não foi dado neste exemplo. O perímetro, como eu falei, basta a gente somar, de qualquer figura geométrica, é apenas somar todos os lados aí, certo? Vamos então relembrar ou consolidar o que a gente aprendeu com as nossas situações problemas. E esse é um exercício apenas teórico, mas bem interessante. Olha lá. Quanto às classificações de triângulo, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, eu tenho um triângulo isósceles, ele possui dois lados com comprimentos iguais, entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Gente, está certo. Triângulo isósceles, eu falei para vocês o seguinte, isósceles tem dois lados iguais. Dois lados com comprimentos iguais. Até a vírgula tá bacana. Coloquei um certo aqui até a vírgula. Entretanto, gente, quando tem essa entretanto, porém mais, eu já fico assim, ó, com uma pulga atrás da orelha na questão. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Não é possível? Por que não é possível? Se ele tem dois lados iguais, consequentemente, dois do total de 3 ângulos deles vão ser iguais. Então, essa segunda parte, depois do entretanto, tá errado. Já cancelei a letra A. Vamos olhar a letra B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. De novo, entretanto, acabando com a nossa vida. Ó, um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais? Sim. Triângulo equilátero não são os 3 lados iguais? Até a vírgula, tá maravilhoso, lindo e bonito. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos? É. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais com relação ao triângulo. Então, a segunda parte aqui dessa afirmação está errada. Letra C. Um triângulo retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. Quem lembra o que é ângulo reto? Ângulo reto são ângulos com 90 graus. Se ele tem 2 ângulos retos, quer dizer que ele tem 90 mais 90, 180. O triângulo tem que ter 3 ângulos. Um já deu 90, o outro já deu 90, 90 mais 90, 180. Não sobrou nada pro terceiro triângulo. Que loucura isso, nem existe, né? Já estou colocando um X aqui, que isso aqui tá muito doido. Letra D, um triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo, muito bem. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. Ele precisa obrigatoriamente ter um ângulo agudo. Olha aqui meu desenho. Acutângulo, esse ângulo aqui, lembrar que o ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus. Esse aqui é menor que 90. Esse aqui está com cara de ser menor que 90 também. Esse aqui também. Os 3 estão menor que 90 nesse caso. Então, um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Não. Posso ter mais de um ângulo agudo. Então, essa aqui está afirmado errado. Júlio, já vou marcar A, B, C e D tá certo. Para que eu vou sofrer? Vamos conferir. Quem sabe não é errado a questão? Quem sabe eu fiz a questão errada? Um triângulo obtusângulo. Obtusângulo vem do ângulo obtuso. É aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Olha aqui na imagem.
obtuso ângulo. Eu tenho um ângulo obtuso. Lembrar que o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. E o segredo que eu falei durante a aula, a soma dos ângulos internos do triângulo, somar os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. Sempre vai dar 180. Se eu tenho um ângulo obtuso que é maior que 90 e menor que 180, vamos colocar que ele é 120. Coloquei que ele é 120. Se eu tivesse, por exemplo, outro ângulo obtuso, mais 100, 120 mais 100, 220. 220 é maior que 180, então não pode. Então, um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso? Sim, pode ter no máximo um ângulo obtuso. Então, essa aqui está correta. Seria letra E de escola. Muito bom. Vamos lá, nossa saideira, hein? A Márcia, ela decidiu pintar uma das paredes de seu quarto com uma cor diferente. Ah, lá vai a Márcia fazer arte. Para isso, ela escolheu uma lata de tinta rosa, cujo rótulo diz que o rendimento do conteúdo é 20 metros quadrados. Se a parede que a Márcia pretende pintar é triângulo... Gente, que parede que é triangular, né? Que coisa louca. Deve ter uma coisa errada nessa casa dessa mulher. Ou o cara que fez essa questão viajou, né? Mas tá... Com as medidas de 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, quantas latas de tinta Márcia precisará comprar? Tá, vamos pensar que a parede é triangular mesmo. Aqui eu fiz um triângulo aqui pra vocês verem mais ou menos. Então eu sei que é 4 metros de comprimento, então vamos colocar 4 e 3 metros de altura. Achar então a área dessa parede, basta pegar a área A, 4 vezes 3 sobre 2. Quando você fez 4 vezes 3 deu 12, 12 sobre 2 deu 6 metros, cadê? 6 metros quadrados, é metros? Sim, 6 metros quadrados. A pergunta é, quantas latas de tinta Márcia precisa comprar? Gente, presta atenção, a lata da tinta, da massa, rende 20 metros e ela precisa pintar 6 metros de parede. Gente, sobrou. A Márcia vai poder pintar a parede triangular do quarto dela e ainda fazer uma graça no quarto da filha, do marido, não sei. Porque vai sobrar. Se a tinta rende 20 metros, ó, rende 20 metros quadrados, e o quarto deu apenas 6 metros quadrados, ainda sobrou. Então, uma lata de tinta sobrou. Ela vai poder vender e fazer outra coisa com essa tinta aí. Tá bom? Ó, acabou nossa aula. Passou muito rápido agora. Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Grande abraço.